vencedora. E é bonito a gente ver uma pessoa vencedora. Vamos falar do teu livro. Agora vamos falar do meu livro. A história do meu livro é o seguinte, vamos começar para vocês entenderem um pouco a origem do livro. Eu escrevi o livro e logo depois decidi mudar para a Itália. Então eu escrevi o livro em português e não tive tempo de tentar publicar o livro no Brasil. E vim morar na Itália, que depois de um tempo eu tive coragem de publicar o meu livro. E graças a Deus foi uma das melhores coisas que eu fiz, e entrei na área que eu sempre quis entrar, que foi escrever. Na verdade eu sempre escrevi, mas escrevia para mim. Posso falar de mim ou sobre o livro? Fique à vontade. Quanto tempo nós temos? Então vamos falar aí, menina, para pegar mais cerveja lá, né? Não, tô brincando, depois de velho. Bom, antes de vir, nessa época, antes de eu escrever esse livro, eu tinha uma revista de cavalo. Eu produzia essa revista inteira, fazia as fotos, eu e meu filho, Sandro Mantovani, meu filho mais velho, que ele mora em Londres. E eu e meu filho fizemos essa revista e trabalhamos uns 3 ou 4 anos com essa revista. E depois eu já estava decidindo mudar, paramos com a revista, mas a última coisa que eu fiz foi escrever esse livro. E vim e publiquei aqui, como eu estava dizendo. E o que o livro conta? A história do livro é o seguinte, você tem 3 filhos, é isso? Você tem 3 filhos, né? Sim, eu tenho 3 filhos. Então esse filho que é o teu parceiro nessa revista, que é o mais velho. Você tem uma filha linda que eu tive o prazer de conhecer no Salão do Livro de Genebra. E você tem o teu filho mais novo, que é o Saulo. Que o teu livro é dedicado a ele, é isso? Sim, de uma certa maneira esse livro é dedicado a ele, porque eu não quis entrar muito no assunto do autismo, porque meu filho mais novo ele é autista. Eu não quis entrar muito no assunto de autismo, porque eu queria o livro uma coisa para cima, porque quando você fala de uma doença, de uma síndrome, quando você fala disso, a coisa obrigatoriamente acaba uma coisa triste. Não é que meu livro é feliz, mas... Pelo contrário, teu livro não tem nada de triste, ele é uma lição de vida. Eu li, eu posso dizer porque eu li. Eu leio em português, aí nem leu, porque não tem. E meu livro é italiano. Bom, tenho esses 3 filhos e surgiu a ideia desse livro. Não sei, era uma coisa minha que eu fiz. Na verdade, como é o livro? O livro é um cavalo contando a história dele, da onde ele mudou, para todos os lugares que ele foi. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, e depois, digamos, eu comprei esse livro, mas sou eu que conto como se eu fosse cavalo. E daí fala desse menino autista, do trabalho que o cavalo fazia com ele, porque o cavalo é uma coisa maravilhosa. O cavalo, inclusive eu falo muito disso no meu livro, os esportes do cavalo, eu falo tudo de cavalo no livro, tudo, além da parte histórica, do romance do livro, ainda tem essa parte de conhecimento. Quem não conhece, gosta, pode conhecer um pouco do cavalo, um pouco não, conhece tudo do cavalo. Ele fala essa coisa, porque o cavalo, para a pessoa que desábile, para o handicap, eu estou esquecendo muita palavra em português, para a pessoa que tem problemas, o cavalo é uma coisa fenomenal. Como se chama? Eu não me lembro exatamente no livro, o esporte hipoterapia, hipoterapia, que é muito interessante. Muito interessante. Eu fiquei muito tocada, né, de ver os progressos que faz com que a pessoa desábile ela tem através desse esporte, né? Hipoterapia. Sim.
E uma coisa que eu não sei, talvez porque eu já mexi com essa revista, porque eu tenho um respeito especial pelo cavalo, porque eu acho que o cavalo, com todo o seu tamanho, com toda a sua força, ele é humilde, porque ele se deixa ser montado e ele ensina as pessoas a reaprender a andar. É uma coisa fantástica, porque o andar do cavalo ao passo, o ritmo, o andar dele, por incrível que pareça, ele se assemelha ao andar do ser humano em mais de 90%. Então, quando você coloca uma pessoa em cima dele que anda com dificuldades, ou que realmente não anda, tá? Ele fica ali, o cérebro absorve todo aquele movimento, passa através passa para o cérebro da pessoa e faz com que depois esse cérebro tente repetir aquele movimento, fazendo a pessoa aprender ou reaprender a andar. Mas a história do cavalo que troca de lugares, a dificuldade de achar, que foi o que a gente viveu com o nosso cavalo, porque eu deixava ele no lugar e depois a gente não podia mais deixar ali, ficou muito caro e ficou meio complicado deixar, e eu tive que trocar esse cavalo várias vezes de lugar. Então esse livro narra essa jornada, esse itinerário, não sei como dizer, desse cavalo que vai daqui para ali, até finalmente, que depois vocês têm que ler. Bom, é mais ou menos isso o livro. E uma coisa, às vezes você pode assim, ver a história e pensar assim, então é um livro para criança, né? A Sônia está aqui, ela leu, ela sabe. Não é um livro para criança, não necessariamente, pode também ser, mas eu tenho até esse escrito na introdução do meu livro. A idade que ele é aconselhado depende da idade que você tem dentro de você, depende da maneira que você vê. Se você é uma pessoa aberta, vê as coisas, é um livro que tem muitas mensagens, né? Sim, eu acho o seguinte, a Rosemary, ela conseguiu transcrever emoções de uma história vivida em primeira pessoa. Então, atrás desse livro existe uma história humana de uma mulher, de uma vencedora. Tipo, é muito poético esse livro, porque ele sim é baseado em fatos reais, mas ele é poético, porque é um livro que o pensador emocional, ele é um livro que ele te deixa uma esperança. Ele é delicado, ele é gostoso e não é triste, não é um livro triste, é um livro que capítulo após capítulo ele te deixa aquela vontade de, pô, mas o que vai acontecer? Como que vai terminar essa história? E eu vou render você uma homenagem mais do que merecida, porque você é a alegoria pura do tempo todo. E diante do palco, é de uma humildade, falando de um fato tão maravilhoso que é o fato de ter sido ressignificada pela possibilidade de ser mãe de uma pessoa especial. Eu tive um irmão também portador de uma doença e eu entendo perfeitamente quando você diz que me ensinou a viver a vida de uma outra forma. Então eu te parabenizo porque essa história, ela não é só linda, ela é contagiante, a cultura das suas palavras, a sua postura é belíssima. Meus parabéns, eu te aplaudo, eu parabéns. Você